E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o Pliossauro, mais comumente conhecido como T-Rex aquático. Ele é até comumente conhecido como Predador X ou Predator X. Bom, é o que eu acho, na verdade, não sei se a galera conhece. Mas enfim, sem mais delongas, porque eu acho que já enrolei bastante, bora começar. Gente, o Pliossauro, esse animal aqui que está aparecendo nas imagens, sendo que significa do latim mais lagarto, mas já já explico o porquê, foi um gênero extinto de réptil marinho que viveu durante o final do período Jurássico, entre 155 até 147 milhões de anos atrás, onde é hoje os continentes da Europa e América do Sul. Ele tem esse nome que significa mais lagarto porque quando Richard Owen o descobriu, ele achava que ele era mais aparentado mais aos outros répteis em vez dos dinossauros. Sendo que se você olhar dentro da superordem onde o Pliossauro se coloca, ele realmente fazia parte dessa família de répteis marinhos. Que se você parar para prestar atenção, realmente eles eram mais aparentados aos atuais lagartos. Daí você me pergunta, mas Felipe, e os dinossauros e os pterossauros não eram também não? Bom, não exatamente. Na verdade, os pliossauros viveram junto com os dinossauros, da mesma forma os pterossauros, mas não necessariamente era tudo de uma mesma coisa. Embora todos eram répteis, eles pertenciam a linhagens distintas. Os pterossauros eram uma linhagem de répteis que eram aparentadas aos dinossauros, mas hoje não tem nenhum animal vivo que pertence à linhagem dos pterossauros. Já os próprios dinossauros, eles são répteis mais intimamente relacionados às atuais aves de hoje. Não é à toa que falamos que as aves são os descendentes diretos dos dinossauros. E não só as galinhas ou os pombos, todas as aves que vivem hoje em dia são parentes dos dinossauros. Já a maioria dos répteis marinhos são aparentados aos répteis, e no caso répteis tipo lagartos e tartarugas, como é o caso do Pliossauro e de seus relacionados. A espécie principal de Pliossauro foi descoberta por Richard Owen, que foi um dos pioneiros desse tipo de paleontologia, isso durante 1842. E de lá para cá foram descobertas até 6 subespécies, ou seja, 6 raças de Pliossauro. Uma delas, que é a principal, é a Pliosaurus brachydeiros, enquanto as outras são a Pliosaurus carpenteri, a Pliosaurus funkei, a Pliosaurus kevani, a Pliosaurus rossicus e a Pliosaurus westburiensis. A espécie mais conhecida é a Pliosaurus funkei, que foi descoberta em 2012. Tanto é que ela tem até um apelidinho. Ela é chamada de Predador X. Isso porque na época em que o Pliosaurus funkei foi descoberto, a gente só conhecia predadores terrestres da família dos dinossauros que não eram tão grandes. Mas quando descobriram o Pliosaurus funkei, isso abriu a mente de vários paleontólogos na época, que consideraram não só um dos maiores espécies de Pliossauro, como também um dos maiores e mais poderosos predadores de todos os tempos. Sendo que só o crânio do Pliosaurus funkei, ou Predador X, tinha até 2 metros de comprimento, maior do que o do Tiranossauro, por exemplo. E isso é apenas o crânio, porque de resto ele tinha entre 10 a 12 metros de comprimento. E os maiores indivíduos poderiam ter uma massa corporal de até mais de 11 toneladas. Então assim, foi um réptil marinho gigante, literalmente. Ele era carnívoro e sua dieta era baseada em peixes, especialmente grandes, cefalópodes e outros répteis marinhos. E apesar desse tamanho todo, ele era um caçador de emboscadas, se aproximando lentamente e dando o bote, vamos dizer assim, nos animais que ele caçava. E embora ele parecia muito grande, ele era até que rápido, já que seus membros, que eram mais parecidos com as nadadeiras das tartarugas marinhas de hoje, conseguiam fazer remadas, vamos dizer assim, de maneira que ele fosse bastante rápido dentro d'água.
Sem falar que sua força de mordida, pelo menos durante os resultados que fizeram do seu crânio em 2014, apontaram uma força entre mais de 9.000 até no máximo 48.000 newtons de força de mordida, o que daria mais ou menos mais de 400 ou até mais de 500 quilos de força de mordida. Isso pode parecer pouco, mas lembre-se que o tiranossauro mordia um pouco mais que 35.000 newtons. Ou seja, o pliossauro entrava nesse patamar e às vezes até passava desse patamar de força de mordida, o que faz dele um predador realmente poderoso. Apesar disso, ele tinha algumas desvantagens. Nas regiões onde o pliossauro vivia, por exemplo, na Europa, era na verdade naquela época um grande conjunto de ilhas semelhante às Bahamas de hoje. E também era muito mais próximo a onde é hoje a linha do Equador. Ou seja, ele provavelmente viveu em áreas onde tinha relativamente águas rasas e quentes. E ele só podia caçar nessas áreas onde tinha esses animais. Assim como o grande Megalodon, que na verdade ele até merece vídeo, não sei vocês. O que vocês acham? Vocês acham que eu posso gravar vídeo sobre o Megalodon? Comente aqui embaixo. O Pliossauro, ele era um caçador que se dava melhor, mas em águas relativamente rasas, relativamente porque ainda assim eram fundas, não tão fundas, mas eram, e quentes. Sendo que as presas que o Pliossauro caçava normalmente viviam ou em águas muito profundas ou em águas muito frias, o que às vezes dificultava um pouco a caça desse predador gigante. Apesar disso, ele foi uma espécie de réptil marinho que viveu até super bem, já que os fósseis mostram que ele viveu entre os períodos de tempo de 155 milhões até 147 milhões de anos atrás, o que dá um intervalo de tempo de aproximadamente 8 milhões de anos de existência. Ou seja, o pliossauro viveu até que bem. Mas então é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Ele foi bem longo porque eu decidi gravar cada detalhe a respeito desse grande réptil marinho. Embora o vídeo não dê tanta view, mas como eu tô gravando apenas por hobby, quem vê esse vídeo já vai ser lucrativo. Mas pelo menos ele tem que estar bom pra mim. Mas se você gostou do vídeo, assim como eu, e ainda não deixou seu like, aproveite e deixe seu like, isso é bastante importante. Aproveite e se inscreva no canal e abata o sino pequenino, não de Natal, e sim o do meu canal. Aproveite também e compartilhe o vídeo e marque aqueles seus amigos que gostam de dinossauros. Pode ser em qualquer rede social, TikTok, Facebook, Twitter, tanto faz. É isso, agradeço demais a quem chegou até o final desse vídeo, um grande abraço, assista esses dois vídeos que estão passando na tela e tchau!